Pesquise outras 3 unidades de medida de área. Em seguida, indique a conversão de cada uma delas para o sistema métrico. Então, a gente viu todas essas derivadas do sistema métrico, né? Quer dizer, as imediatas, né? Metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, por aí vai. Só que tem algumas outras que são parentes próximos do sistema métrico e tem outras que não tem nada a ver. Tá? Então, deixei com resposta aberta aqui. A resposta que eu vou dar aqui não é a resposta única. Só que eu escolhi 3 unidades que são muito faladas, né? No noticiário, né? Jornal, a gente sempre vê alguma coisa assim, então por isso que eu escolhi elas. A primeira que eu escolhi é o ARI. Nem é tão famosa assim, mas ela é base para a próxima que é mais famosa. O ARI, vou botar assim, um ARI, equivale a uma área de um retângulo de 1 metro por 100 metros. Certo? 1 metro por 100 metros é a mesma coisa, então, que 100 metros quadrados. Né? Um retângulo dessas dimensões dá um retângulo com essa área, 100 metros quadrados. 100 metros quadrados, se a gente lembrar lá da questão anterior, né, de metro quadrado, se eu pular para o vizinho, não sei se eu vou acertar, para o vizinho daqui, né, então eu multiplico por 100. Então, 100 metros quadrados é a mesma coisa que 1 decâmetro quadrado. Ok? 1 decâmetro quadrado. Então, 1 ARI. Então, aqui, ó. Citei a unidade, é o ARI. Em seguida, indiquei a conversão dela para o sistema métrico. Então, 1 ARI é a mesma coisa que 1 decâmetro quadrado. Muito bem. A segunda que eu vou citar é o hectare. Hectare. Esse sim é o mais famoso, que a gente sempre vê em noticiário e tudo mais. Então, o que significa o hectare? Ele é um derivado do ARI. Né? Esse prefixo, hect, é a mesma coisa que acontece na nomenclatura do sistema métrico. Né? O hectômetro. Hectômetro significa, esse prefixo hect significa 100 vezes. Tá? Então, o hectare é a mesma coisa que 100 ares. Deixa eu até botar a sigla do hectare, deixa eu botar assim. 1 hectare, HA, né? 1 hectare, equivale a 100 ares. 100 desses aqui. Tá? Ou seja, se equivale a 100 desses, 100 ares, equivale a 100 decâmetros quadrados. Né? Área é a mesma coisa que decâmetro quadrado. Então, esse aqui é a mesma coisa que 100 decâmetros quadrados. E, de novo, né? Quando a gente pega 100 unidades de área do sistema métrico, a gente pula para o vizinho. Né? Então, 100 decâmetros quadrados é a mesma coisa que 1 hectômetro quadrado. Ok? Então, aqui um parentesco muito próximo. Né? 1 hectare significa 1 hectômetro quadrado. É um outro nome para hectômetro quadrado, né? Basicamente falando. Outra forma da gente pensar o hectare, né? Se um are é uma faixinha dessa, um retangulinho desse de 1 por 100 metros, né? 1 metro por 100 metros, o hectare, que é 100 vezes o are, seria uma área equivalente a 100 faixinhas dessa aqui. Bom, se eu empilhar essas faixinhas, é a mesma coisa então que um quadrado de 100 metros por 100 metros. Tá? Uma outra forma de ver o hectare também. Tá? E o terceiro que eu escolhi, e vocês vão ver por que eu escolhi ele, é o alqueire. Muito utilizado no âmbito rural. Né? Um terreno de tantos alqueires e tal. Então, eu vou explicar a encrenca do alqueire aqui, e tem outras unidades que eu poderia citar. Tem o acre também, mas eu não vou falar não. Quem quiser aí, que pesquise por conta própria. O alqueire é o seguinte. Eu peguei uma fonte legal, que é... Deixa eu abrir aqui. Aqui. Eu peguei aqui do site do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aqui, tabelas de medidas agrárias não decimais.
né? Então, que não são derivadas imediatas do sistema métrico, mas tem algum parentesco. E é esse parentesco que a gente vai ver aqui. Ó, então aqui tem a lista. Ó, o tanto de alqueire que existe. Esse monte de alqueire, cada um é de um jeito. Né? Você tem o mesmo nome para um monte de tipo de unidade diferente. Aqui tem as conversões. Eu não vou nem me preocupar com esse braços e metros, né? Aqui são unidades lineares, unidades de comprimento. Vou me preocupar logo com a conversão aqui para hectares, já que a gente já sabe o que é hectare. Então, ó, tem alqueire que vale 1 hectare e pouquinho, e tem alqueire, esse aqui, o 10, que vale, cadê? Ó, quase 20 hectares. Tá? Então, falar alqueire, você fala, tá, qual alqueire? Então, eu vou me concentrar nesses outros dois aqui, que eles basicamente esgotam tudo que é usado no território brasileiro. Tá? O alqueire paulista, que é o mais utilizado nesses estados aqui, e o alqueire mineiro, que é utilizado nesses outros estados aqui. Tá? Depois teria que ver se ainda está sobrando, se está faltando algum estado ainda aí que não usa nenhum nem outro, mas não me preocupei com isso não. A questão é ver aqui a conversão. Aqui, alqueire paulista, então só tem esse, não tem outro alqueire paulista. Mesma coisa com o mineiro, não existe outro alqueire mineiro, só tem esse. Então a conversão está aqui. O alqueire paulista vale 2, é a mesma coisa que 2,42 hectares. E o alqueire mineiro é o dobro disso. Um alqueire mineiro equivale a 2 alqueires paulistas, ou seja, o dobro disso aqui, 4,84 hectares. Então está aqui a citação do... Até tem um de brinde aí, na verdade, né? Eu falei, era para ser 3, acabei falando 4. Alqueire paulista e alqueire mineiro são, né, vizinhos, literalmente. E a conversão para o sistema métrico está aqui, né? Lembrando que hectare é a mesma coisa que quilômetro quadrado, que a gente viu, que eu citei anteriormente. Então, 2,42 hectares significa que o alqueire paulista tem 2,42 hectômetros quadrados. Um campo de futebol possui dimensões 120 metros por 90 metros. A área desse campo de futebol equivale a quantos hectares? Lembrando que hectare é a mesmíssima coisa que hectômetro quadrado. Beleza? Então, sabendo disso, a gente calcula essa área aqui. Então, a área do campo de futebol vai ser 120 vezes 90, que dá 10.800, né? Como aqui é tudo metro, então a unidade de área aqui vai ser metro quadrado. Lembra? Campo de futebol é retangular, né? Então, isso aqui é um retângulo de 120 metros por 90 metros. Então, cabem aqui 10.800 quadradinhos de 1 metro de lado, né? 1 metro quadrado. Beleza. Então, para eu saber, então, a área desse campo de futebol equivale a quantos hectares? Para saber quantos hectares, eu vou fazer então a conversão para hectômetro quadrado. Tá? Então, vamos lembrar lá. Metro quadrado, tem que andar para cá, né? Para os múltiplos do metro quadrado. Então, é o decâmetro quadrado e aqui o hectômetro quadrado, que é o que me interessa. Então, daqui para cá, eu vou ter que dividir ou multiplicar, né, por 10 a menos 2. Vou botar dividir por 100, acho que aqui vai ficar mais fácil. Dividir por 100 duas vezes consecutivas. Tá? Então, 10.800 metros quadrados é a mesma coisa aqui, 10.800 dividido por 100 vezes 100 hectômetros quadrados. E isso dá, vou botar aqui embaixo. Aqui para simplificar tá fácil, né? Cortar esses dois zerinhos com esse cara aqui. Então ficou 108 dividido por 100. Isso dá 1,08 hectômetros quadrados. Ou seja, 1,08 hectares. Né? Hectômetro quadrado é a mesma coisa que um hectômetro quadrado é a mesma coisa que 1 hectare, já que a gente viu que eu falei na questão anterior. Então, tá aqui. A área de um campo de futebol, isso aqui é a medida praticamente oficial. Não sei se é exatamente oficial, mas se não é isso, é muito perto disso. Então, por isso que fala no noticiário às vezes, então a área queimada equivale a tantos campos de futebol. Tá? Então, é praticamente a mesma coisa que 1 hectare. Tá? Quando falar um campo de futebol, então, 90 hectares. 90 hectares, 50 hectares. É a mesma coisa, então, praticamente que 50 campos de futebol. Uma estimativa para a gente ter a ideia da dimensão dessa área, dessa extensão.
Uma fotografia aérea mostra uma região de 480 metros quadrados. Sabendo que a foto tem dimensões 8 por 15 centímetros, né? Então a foto impressa ali, determine a escala da foto. Então eu tenho um retangulinho de 8 por 15, 8 centímetros por 15 centímetros, e essa área aqui está registrando uma região de 480 metros quadrados. Ou seja, existe uma escala aí que, obviamente, essa foto aqui, esse papel não tem 480 metros quadrados. Tá? Então, é uma questão irmã daquela questão da planta do apartamento, que eu falo que, não lembro o número aí, mas que eu falo lá, então, que na planta tem uma área pequenininha, então essa área, sabendo a escala da planta, então quanto vale essa área real. Tá? Aqui é muito parecido, só estou dando outras informações e pedindo outras, mas né, são irmãs. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou calcular a área dessa foto, a área real dessa foto. Então, como é um retângulo, né, a fotografia é esse retângulo aí de papel, então a área dela vai ser 15 vezes 8, que dá 120 centímetros quadrados. Então a área desse papel é de 120 centímetros quadrados. Só que ela está retratando na vida real uma área de 480 metros quadrados. Centímetros quadrados, desculpa. Tá? Então, qual seria a escala da foto? Escala significa a escala linear. Tá? Então, toma cuidado com isso. Então, a ideia é, se eu tivesse, então, um retangulão semelhante a esse, qual seria o fator de aumento dessa ampliação? Tá? Então, teria que ter um papel enorme, papelzão, uma folhona de foto gigantesca, para conseguir registrar esses 480 metros quadrados reais. Tá? Claro que a gente só está imaginando isso, que né, não vai ser assim que a gente vai fazer. Tá? Pode ficar tranquilo. Não vai gastar tanto papel assim, não. Vai gastar só uns neurônios. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, é comparar essa área com essa área. Essa é a área no papel, como se fosse a área na planta do apartamento, e essa é a área real. Tá? Então, vamos ver. Bom, como aqui está em centímetro quadrado e aqui está em metro quadrado, seria interessante a gente... Quer dizer, seria interessante não. A gente precisa comparar elas com a mesma unidade. Então, ou eu passo tudo para metro quadrado, ou eu passo tudo para centímetro quadrado, ou eu passo as duas para uma terceira comum. Tá? Eu vou passar o 480 metros quadrados para centímetros quadrados. Então, vamos lembrar aqui, metro quadrado. Aí depois tem o decímetro quadrado e depois tem o centímetro quadrado. Então, daqui para cá multiplico por 100, daqui para cá multiplico por 100 de novo. Então, esse 480 metros quadrados é a mesma coisa aqui, 480 vezes 100 centímetros quadrados. Ou seja, 4.800.000 centímetros quadrados. E aí a gente vai ter que lembrar o seguinte, daquela questão que a gente fez, que falava sobre a razão de ampliação da área. Tá? O que isso tem a ver com a razão de ampliação do comprimento? Então, deixa eu pegar um exemplo mais simples aqui. Se eu tenho aqui um quadradinho de, sei lá, 2 centímetros de lado, e aqui eu tenho um quadrado de 6 centímetros de lado, a escala linear aqui eu tripliquei. Né? Então, a escala aqui é de 1 para 3. Tá? 1 centímetro aqui equivale a 3 centímetros aqui. Essa é a razão linear. E a razão sobre a área? Então, a área desse aqui, a área desse aqui, será que também é o triplo da área desse aqui? A gente viu que não. A área desse aqui, eu vou chamar assim, esse aqui de área 1 e esse aqui de área 2. Tá? A área 2 é 3 ao quadrado vezes a área 1. 3 ao quadrado vezes a área 1. Ou seja, 9 vezes a área 1. Tá? Então, é pegar essa razão linear e elevar ao quadrado. Então, aqui eu sei qual é a razão linear e consigo descobrir a área. Aqui é o contrário. Eu sei as áreas,
né, de 120 centímetros quadrados passou para 4.800.000 centímetros quadrados, né, na mesma unidade, e quero saber qual a razão linear. Tá? Então, a primeira coisa é eu fazer a razão entre as áreas. Tá? A razão entre as áreas, vou botar assim, razão linear é o K, que é o que eu quero saber. Mas primeiro eu vou calcular, para calcular isso eu vou calcular primeiro a razão entre as áreas, que é o K ao quadrado. Tá? A razão entre as áreas, esse K ao quadrado, vai ser 4.800.000 dividido por 120, né? A área desse dividido pela área desse. É a mesma coisa que aconteceria aqui. Tá? Esse cara equivale a 9 vezes a área 1. Então, para saber a razão entre as áreas, é pegar a área desse e dividir pela área desse. Né? 9 vezes a área 1 dividido por área 1 dá o 9. Claro que aqui não é a mesma graça, porque eu já sabia que era 9. Então, vamos lá. Essa razão aqui entre as áreas dá 40.000. Ok? Então, o K ao quadrado é 40.000. A razão entre as áreas é 40.000. Se eu sei que K ao quadrado é 40.000, então meio que acabou, né? Agora o K, então, vai ser a raiz quadrada do 40.000. Portanto, o K vale 200. Fazendo as continhas aí, né? Nem é difícil, né? Porque tem 4 zeros, né? E o 4 também é um quadrado perfeito. Então, fica 2 vezes 100. 200. Então, a razão linear é 200. Ou seja, cada centímetro aqui dessa foto equivale a 200 centímetros na extensão real, no comprimento real, né? Ou 2 metros, né? Se quiser pensar assim. Então, a escala... Cadê? Determine a escala da foto. Então, vamos lá. Resposta. Aqui já embolou aqui. Deixa eu separar. Não. Vamos lá. Opa. Resposta. Escala da foto é de 1 para 200. Ok? Que é aquilo que eu falei. Então, cada unidade de comprimento aqui equivale a 200 vezes a área de comprimento aqui. Ok? Então, 1 centímetro aqui, por exemplo, equivale a 200 centímetros aqui, ou 2 metros na extensão real.